Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal A Luz de Satã. E hoje eu vim contar a minha experiência pessoal, com São Cipriano. Né? Por volta do ano de 2013, 2013 aí, foi praticamente aí no início do ano, não sei exatamente os dias, tá pessoal? Nem o mês, mas sei que foi por ano 2013. Eu, então, já tinha o hábito de estudar. Eu comecei a estudar sobre o Merlin, sobre o feiticeiro Merlin. E eu já tinha visto vários relatos de pessoas que estavam iniciando na feitiçaria com Merlin. Repito que nessa época eu não era satanista real, eu não era satanista. E eu já estava estudando um pouco sobre Merlin, mas como todos vocês têm, eu também tinha muita dificuldade para achar estudos, para achar pessoas que realmente tinham feitiços que eram verdadeiros, que eram aí de escrituras antigas, que realmente eram feitiços e ensinamentos do próprio Merlin. Como tudo foi privatizado aí por causa do Império Romano, como eu já tinha havido citado, então realmente hoje a Igreja Católica hoje esconde as 7 chaves no Vaticano, esses ensinamentos, esses pergaminhos, esses escritos aí das antiguidades aí, dos séculos antigos, dos tempos antigos, dos anos antigos. Em 2013, através de um amigo conversando no WhatsApp, e nós estávamos conversando sobre ocultismo, porque na época eu estava estudando esoterismo, E na época eu estava estudando muito o esoterismo e o ocultismo, E com esse colega meu contando, sobre as lendas que se diziam em torno de São Cipriano. Então, de tanto ele falar de São Cipriano como feiticeiro, então eu fiquei muito curioso, E é esse que é o perigo. É a curiosidade de mexer com aquilo que se é desconhecido. Então eu fui até uma livraria aqui em Minas Gerais, na leitura, e comprei o Legitiminho, que é aquele livrinho pequeno, que eu chamo de mini portador, do São Cipriano capa preta. E eu comecei com ele, Comecei a estudar ele. E eu fiz 3 rituais aí nesse tempo. Eu fiz o ritual da Capela dos Espíritos. E que hoje a igreja colocou o título, Ou os autores, os novos autores que estão escrevendo agora, colocaram o nome da feitiçaria, do rito, Escrito como quer ver a última vez que alguém me falou que está escrito agora como orações, intercessão às almas do purgatório. Então o que acontece? Eu vou contar como é que foi esse ritual, como é que foi esse feitiço, Então, essa Capela das 10 Virgens, que hoje é conhecido por vocês como a intercessão das almas do purgatório, não tem nada de purgatório, tá, gente? Isso aí foi invenção da igreja. Então, como é que é essa feitiçaria de São Cipriano?
você vai até a hora morta, você encontra uma igreja abandonada, né? Você encontra uma igreja e nessa hora morta você vá no período de lua nova, né? E você vai lá, bate 3 vezes, né, na porta da igreja e chama o espírito para fazer a consulta ao espírito que estiver dentro da igreja. Então, você vai dar a volta, você vai rodear a igreja. Eu acho que você dá a volta na igreja durante 10 vezes. A cada batida na porta, você dá você dá uma volta na igreja, na hora morta, chega na porta e bate de novo. Almas que tudo sabem. Preciso de um auxílio. Venham até mim agora. Então eu fiz um ritual assim da Capela das 10 Virgens. E realmente essa feitiçaria funciona, porque realmente eu fiz isso num período que estava ventando muito, e eu não só senti um espírito, como eu senti vários espíritos, né, atrás de mim. Só que nessa feitiçaria você não pode olhar para trás, porque você não sabe se é um espírito maligno ou não. Até nisso, né, é dito na hora do rito. Na hora de você ler o livro de São Cipriano, até isso fala, ou seja, já está te colocando exposto ao perigo sem você saber. Mas não, a curiosidade que matou o gato, fui lá e fiz. E vim. Aí foi o propósito que eu queria. Não entendi muito bem o que o espírito falou comigo, mas fiz. E nisso eu estava trabalhando em uma grande empresa. Eu estava ganhando muito bem, estava ganhando em torno aí, para mim, estava ganhando muito bem, em torno de 3, 4 salários mínimos. Estava muito bem, estava muitos anos nessa empresa, mas estava bem demais. E eu comecei a fazer as coisas erradas, serviços na empresa que eu fazia, que eu já tinha o domínio, eu já não estava conseguindo ter talento para fazer. Eu estava fazendo tudo errado, tudo que eu fazia dava errado. E eu estava me sentindo depressivo, eu comecei a entrar no nível de depressão muito grande. E sentindo uma carga muito pesada, muito negativa nas minhas costas. Nessa época eu tinha comprado, eu estava com um salário bom, tinha comprado nessa época aí uma moto, tinha comprado uma Dafra Speed amarela, tava novinha, era barato, era a moto mais barata, né, que tinha no mercado na época, então eu comprei e tava planejando comprar também um carro zero e tal. E o segundo rito que eu fiz foi o ritual do gato preto, né? O ritual do gato preto, que chama o ritual do corpo fechado, na escrita verdadeira. E no livro, né, montado pela igreja, está escrito como feitiçaria da invisibilidade. Uma coisa tem nada a ver com a outra, mas está escrito lá. Então, o rito do gato preto, que você, né, você quer fazer para encontrar com uma pessoa, ou você quer ir em um lugar perigoso sem ser visto por ninguém, nem por seus inimigos, nem por assaltante, nem nada. É o ritual do corpo fechado, em que você, né, cozinha, onde que você cozinha alguns elementos, né, que eu não vou falar aqui, onde você faz um trabalho aí com os materiais do gato preto e você faz perante o espelho, também na hora morta. Então, essa é a feitiçaria de Cipriano. Não, eu fiz, mas eu sinceramente fiquei com meio nojo de fazer.
Então eu não quis fazer muito direitinho, não. Então eu até fiz, senti um resultado, mas eu passei mal. Então na hora de colocar o osso na boca, eu senti um pouco de mal mesmo. Eu realmente senti uma carga muito pesada, muito negativa. Então eu nem fui ao lugar que eu queria ir. Queria ter ido, mas nem fui. Mas eu cheguei a fazer o ritual. E o outro ritual que eu fiz foi o ritual da magia negra de Cipriano, que é feito aí, né? O ritual da magia negra da Cruz de Chagas, aonde você faz o ritual, você utiliza ali o cemitério e você realmente faz uma magia negra para enlouquecer a pessoa, para matar a pessoa, né? Esse eu não cheguei a fazer e eu não sei o motivo, porque o dia que eu juntei todos os materiais para fazer, que eu juntei aí o porco, né? Juntei a cabeça do porco, juntei os materiais, né? E juntei um punhal de prata que vocês usam, vocês que estão mexendo com São Cipriano, usam muito o ritual do punhal de prata, que eu sei, tá? Que eu sei. Então eu tô falando isso porque para vocês verem que eu realmente sei o que vocês estão fazendo e o perigo que vocês estão correndo. Bom, depois desses 3 ritos, eu comecei a fazer apenas as orações que estão lá, que é a oração do São Tomé, do Santa Bárbara, tem uma outra oração lá que eu gostava de fazer muito, além do credo, né? Do credo de Cipriano. E eu comecei a fazer tudo isso. E no meado do mês de, se eu não me engano, mês de outubro desse mesmo ano, 2013, então eu comecei a aparecer, a me sentir mal, comecei a ter vários problemas de saúde. Né? Comecei a ter vários problemas de saúde aí. Aí eu comecei a ter vários problemas de saúde. Comecei a aparecer algumas manchas no corpo, comecei a ter alguns problemas cardíacos. O incrível é que eu comecei a ter alguns problemas cardíacos e não sabia por quê. Mas eu andava muito deprimido. Eu sentia uma energia muito ruim me acompanhando. Aí eu comecei a ter visões de vultos, ter pesadelos, muitos pesadelos. E comecei realmente a ter uma energia muito assim reprimida, muito comprimida, assim como se tivesse alguma coisa me espremendo, alguma coisa me sufocando. E eu não estava conseguindo fazer nada na vida. Por essa volta do mês de outubro, eu vi que algumas coisas estavam andando para trás. Então eu estava tendo muitas brigas com a minha mãe dentro de casa. E estava tendo muitas brigas mesmo, muita contenda. E mais, eu não ficava nervoso na rua eu ficava calma. Quando eu chegava no meu trabalho, nessa empresa grande onde eu trabalhava, onde todos gostavam de mim, onde o meu trabalho era reconhecido, lá eu era tomado de uma fúria, de uma raiva incontrolável. Sem motivo. Sem motivo. Eu simplesmente só perdi o controle. E eu comecei a perder muitos pontos com isso. No final das contas, eu fui mandado embora do emprego. Eles me disseram claramente que eles não queriam me ver nunca mais lá. Que eu dei muito trabalho, comecei a dar muito trabalho. Comecei a ter alguns delírios. Então eu começava a xingar as pessoas na rua do nada. Olhava para o céu e ficava falando sozinho. Estava começando a andar maltrapilho.
com roupas velhas, estava começando a andar sujo. Então eu estava me transformando muito rápido para pior, né? Para pior. E eu sozinho, na período da madrugada, eu via um vulto e aquela sensação de morte, uma sensação maligna muito pesada me observando, algo com o semblante fechado, semblante amargurado, semblante horroroso. E eu sentia, pessoal, eu sentia que eu ia morrer. Sentia que eu ia morrer. Comecei a dar muito ataque depressivo. Comecei a dar alguns problemas na minha mente, que eu começava a esquecer as coisas. Eu estava esquecendo as coisas. Eu comecei a dar tantos problemas de saúde que até hoje eu tenho um pouquinho de problema de dilexia, digamos assim. Não é dilexia, eu não tenho dilexia, mas às vezes tem um pouquinho dificuldade de gravar o que eu estudei. Por exemplo, eu pego um livro aqui, estudo ele, aí eu estudo o conteúdo, mas sempre fica alguma coisa falhando, né, naquilo que eu estudei. Aí eu tenho que voltar e retomar para lembrar. Às vezes, quando eu falo, vocês já devem ter percebido que eu engulo, né, algumas vírgulas aí, eu engulo algumas palavras aí, parece que sai uma letra, parece que sai uma palavra meio embolada uma com a outra aí. Então às vezes dá essa falhazinha aí até hoje no meu modo de falar. Às vezes ocorre essa falha. E perdi meu emprego, estava brigando muito dentro de casa e andando igualzinho mulambo, como se diz a minha família, andando feito mulambo. E até que um dia eu peguei a minha moto, né? Eu tinha ido em um lugar muito perigoso, eu estava enfurnado na cachaça, estava enfurnado na bebida. E eu vim alcoolizado, né, no anel rodoviário, né, na BR-262, aqui em Minas Gerais, que liga Vitória, Espírito Santo. E eu peguei a BR, né, o anel rodoviário, e eu vim, né, muito alcoolizado na moto, muito alcoolizado. E realmente eu vim e senti com muita força a presença do espírito da morte. O espírito da morte estava me acompanhando e eu estava conseguindo observá-lo diante, né, dos flashes, né, da velocidade da luz dos postes, né, do anel rodoviário. E eu não sei o que aconteceu, eu senti uma depressão, uma vontade de chorar em cima da moto muito grande. Né? Estava muito frio, muito gelado. Eu estava vindo, para quem mora aqui em Minas Gerais, eu estava vindo lá do Vale da Mutuca. Estava vindo descendo um alto do Vale da Mutuca, que é uma área bem gelada, uma área montanhosa. E do nada o meu pneu estourou. Meu pneu traseiro estourou e a moto começou a dançar, né? Comecei a dançar e eu não consegui controlar ela, porque eu estava em alta velocidade. E ela controlou e nisso eu vi o mesmo semblante desse espírito da morte que estava me acompanhando. Tomei um susto em cima da moto e eu não consegui controlar.
E, meus amigos, eu perdi o controle, né? Chegando no bairro aqui, para quem mora aqui, é no bairro Padre Eustáquio. E na curva do anel rodoviário, que é mais fechada, eu capotei. Eu caí da moto no meio do anel rodoviário. E eu lembro que via um Palio Weekend vermelho atrás. E o caminhão descendo da Coca-Cola do outro lado. E eu capotei e a moto passou por cima de mim, né? Eu estava com equipamento de proteção, mas eu fui arremessado a quilômetros aí de distância, porque eu bati na mureta de proteção, então a moto foi por cima e eu fui. Saiu o capacete, eu rasguei a roupa toda e eu senti, meus irmãos, que no ar, quando eu estava capotando, eu sentia que eu ia morrer. Eu senti alguma coisa me abraçando, alguma coisa me protegendo, tá? Alguma coisa me protegendo. E eu caí, né? Ralei todo, bati a cabeça e eu fiquei muito machucado. Consegui levantar e por lá, o outro lado da muleta de proteção, porque como eu tinha caído do outro lado da mão, da via contrária do anel rodoviário, então eu estava com medo de ser atropelado do outro lado, então eu levantei e pulei pro lado de cá, aonde eu caí, o Palio Weekend vermelho freou com as rodas em cima do meu peito, né? Em cima do meu peito, a roda do Palio Weekend. E vocês me desculpem, mas é difícil falar. E eu achei que eu ia morrer mesmo, né? Então, depois disso, eu nunca mais mexi com São Cipriano. Nunca mais mexi. E tudo que eu tinha, salário bom, moto, perdi tudo. Perdi tudo. Então, hoje que eu estou começando a trabalhar de novo, né? Estou começando a ter os meus negócios aí. Estou querendo aí, né, crescer. Estou tendo visão de crescimento de muitas coisas. Mas é isso. Então eu nunca mais mexi com São Cipriano. E antes que eu mexesse com outras coisas, graças a Satã, eu conheci o satanismo real através de um amigo do Carlos Minelewski. E hoje eu pude ingressar nessa vertente e Satã me aceitou. Os demônios me aceitaram. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Que eu tenho Satã na minha vida. E Satã não é nada daquilo que a igreja falava, que os pastores falavam. Não é nada disso. Satã é um Deus maravilhoso. É um Deus de poder e de glória, como ele é. Então é isso que eu queria falar para vocês. Tem outras coisas, né? Mas o vídeo é pequeno, não dá para falar tudo, né? E eu vou gravar só esse vídeo aí. E no próximo vídeo eu vou ensinar um ritual, né? Passado por Satã, passado pelo demônio. Para você que está nessa mesma situação, que entrou na maldição de São Cipriano e não sabe como sair. E sabe que o seu tempo está acabando. Então eu vou te ensinar um ritual e um modo de fazer, tá? Só para você que tem o livro de São Cipriano, tá, gente? Para você que não tá fazendo nada, tá só vendo vídeo, não vai dar efeito de nada. E é isso. O próximo vídeo eu vou mostrar um ritual para você ficar livre de uma vez por todas por São Cipriano.
É só isso. Um abraço.